quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, ministrar a palavra do Senhor. E quero convidá-los na mensagem desta noite, palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amados, uma das, se não há mais, bela afirmação de um servo de Deus, o apóstolo Paulo, que se encontra em Gálatas, capítulo de número 2. Nós leremos toda a perícope, mas nos deteremos na mensagem desta noite no versículo 20. Então, Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21, para entendermos o contexto, mas friso, meditaremos no versículo de número 20. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, e aí da parte de Tiago é a igreja de Jerusalém, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ter Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Palavras do Senhor. Amados, o tema da mensagem desta noite é plenos em Cristo. Como mencionamos agora há pouco e lemos, nos deteremos, apenas lemos o contexto geral e trabalharemos um pouco para entender o momento e a citação, ou melhor, a situação, ou como no seminário o pessoal gosta de falar, né, o Sitzenleben, o contexto geral, o pano de fundo, o panorama. Mas, para mim, meu irmão e minha irmã, essa é uma das frases ou da consciência do ser humano mais belas, quando eu e você podemos chegar ao nível de Paulo, do apóstolo Paulo, dizendo que logo já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Não pelo nosso poder que tenho na carne, como diz Paulo, mas pela fé em Cristo Jesus, que amou, ou melhor, nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, falando um pouco do pano de fundo, meu irmão e minha irmã, Gálatas, e esse período vai trazer realmente um conflito ali em Antioquia e um contexto imediato. Interessante que esta bela afirmação feita por Paulo, ela é posterior a um conflito com Cefas ou Pedro, o outro apóstolo, justamente porque Pedro, enquanto os de Jerusalém estavam longe, ele estava ali junto com os gentios, comiam com eles e desenvolviam as suas atividades. Porém, quando chegaram os de Jerusalém, junto com Tiago, ele começou a mudar a sua forma de agir, ser, pensar no sentido de como a comunhão ali estava sendo quebrada e outros, como Barnabé, estavam indo no embalo, como diz ali. Esse termo já é um pouco antigo, né? No embalo. Mas foi ali junto com o que Pedro estava fazendo. Por quê? Porque começaram a
dentro desse conflito, falar: legal essa questão de crer em Cristo Jesus, mas ainda é necessário observar as obras. Ainda se faz necessário estar ali como ali dentro se falava, os judaizantes, ou aqueles que ainda acreditavam que as obras da lei dos judeus que faziam sim menção e salvação, desprezando um pouco ou trabalhando em paralelo ali com relação ao sangue e ao sacrifício de Cristo Jesus. Muito parecido, e não obstante, no nosso mundo, hoje, a Igreja Católica fala um pouco assim, né? A palavra vale, mas os preceitos ainda ali, o didaquê, vamos dizer assim, da Igreja Católica é o que vale juntamente, ou tem o mesmo peso. Ou, se nós trouxermos para cá, para os nossos dias também de hoje, o que tem corroborado ou tentado contrapor o sentido de que somente pelo sacrifício de Cristo é que nós somos ou estamos plenos em Deus. O que de repente eu e você fazemos que pode tentar compensar e dizer: será que devemos ter ali essa questão do legalismo, dessa liberdade com relação às obras? De fato que, quando nós trabalhamos os textos e as Sagradas Escrituras, as obras que nós produzimos, mediante ao que Cristo fez por nós, é uma retribuição da gratidão, mas não que nós as façamos para que sejamos salvos. Então esse conflito se dava ali. Por quê? Porque com medo de ser criticado ali, Pedro então comunicava que as obras de Cristo, de uma forma, como que é o termo mesmo? Subliminar, né? Comunicava que as obras de Cristo não eram suficientes, ou seja, era necessário obedecer à lei judaica para serem justificados. É claro que Pedro, apóstolo, belíssimo em vários outros discursos e de uma forma firme também expandiu o reino de Deus, mas Pedro dava aquelas escorregadelas que muitas vezes eu e você damos também. Então esse conflito ali estava armado, e Paulo então, ao ver a atitude de Pedro, o confronta publicamente, dizendo que a justiça vem somente pela fé em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é suficiente. E aí então, amados, para chegar ao que Paulo falou no versículo 20, nada mais, nada menos, o fazia o quê? A experiência pessoal de Paulo. Ou seja, eu e você só chegaremos a alcançar um nível de consciência absoluta da importância de Deus e Cristo Jesus nas nossas vidas, quando nós estivermos realmente expressando a nossa experiência pessoal. Paulo, então, não estava falando ou refutando Pedro, por conta simplesmente de conjecturas ou de uma teologia ali, um embate teológico. Ele falava de uma experiência pessoal, porque outrora, como sabemos, ele era fariseu zeloso, perseguidor da igreja, vivia de uma forma que contestava e observava a lei mosaica. Só que aí teve o episódio, o evento Damasco, onde ele, face a face, viu Cristo e ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir desse momento, desse evento Damasco, que a minha e a tua vida também nós tivemos, de certa forma, um evento Damasco, talvez um pouco mais forte ou menos forte, porque alguns já nasceram aqui na igreja, no sentido de já estarem num lar cristão, ou que tiveram a possibilidade de, resgatados do mundo, viver com Cristo Jesus agora e glorificando a Ele em vida. Mas ele tinha algo a dizer, porque via o evento, ou teria já ocorrido o evento Damasco em sua vida. Ou seja, a conversão deste caminho, onde ele passa a aprender do próprio Cristo Jesus a verdade como deveria ser pregada. E como nós falamos hoje pela manhã, os apóstolos, quando Judas ali, tira a sua própria vida, eles chamam Matias. Então, aos olhos dos homens, Matias seria então o 12º ou o substituto. Não temos grandes relatos do que Matias fez, talvez. Muito de certo também pregou e levou a palavra, mas não temos muitas notícias de Matias. Porém, o apóstolo que Cristo queria e quis e o fez foi Paulo. E Paulo, então,
com todo a sua eloquência e estudo do lado judeu, mas já com seu coração queimando pelo Espírito Santo e com o evento Damasco e tudo que isso foi abrindo e decorrendo na vida dele, passa então as viagens missionárias, a levar o evangelho a todas as outras culturas, produz cartas e boa parte do Novo Testamento são os seus ensinos, os seus escritos para as igrejas do primeiro século. Paulo, então, ele diz, e assumindo no versículo 20, toda a transformação de vida que esse encontro com Cristo Jesus fez nele. E aí eu peço que os irmãos tragam à memória o momento ou o evento Damasco na sua vida, na minha vida. Onde foi o estopim, ou a mudança, a transformação, onde nós passamos de fato a entender como Jesus deseja e o que nós devemos fazer, e como a nossa vida, como falamos também na escola dominical, a maneira de ser, o nosso jeito de ser, o nosso testemunho impacta aqueles que estão à nossa volta. Haverá momentos, sim, que deveremos ou teremos que confrontar como Paulo confrontou, dizendo, olha, está errado, ou não é bem assim. Mas esse evento Damasco, então Paulo fala e entende que a justificação não é ou não vinha pela obediência à lei. Mesmo que Jesus, e aqui não é que a lei tem que ser desprezada, ou deveria ser desprezada, porque o próprio Cristo falou que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Só que a partir do momento que Cristo assume na cruz, paga os nossos pecados com o seu sangue, ele compra e o sacrifício dele se torna único e suficiente para a minha e para a tua vida. E então, a partir dessa experiência que Paulo vai trabalhando, ele traz também essa questão no texto que lemos, da união com Cristo. E aí, quando nós falamos de união com Cristo, meu irmão e minha irmã, vai muito além de uma declaração mística, no sentido de uma declaração pura e simples, nem somente teológica, de uma convicção doutrinária, mas, sobretudo, de uma convicção existencial. Acabamos de cantar, sem Cristo, nós não conseguimos viver. Essa declaração existencial de Paulo, que logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, quer dizer que eu e você também temos que ter essa convicção de quem somos e por quem nós somos e para quem nós somos. Paulo então diz que morreu para o pecado e para a lei, e em Cristo foi ressuscitado para uma nova vida. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Romanos capítulo de número 6. Leremos os versículos 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Isso é união em Cristo. O velho homem, as velhas práticas, as velhas doutrinas, ou, entre aspas, aquelas mandingas, aquelas frases feitas, aquela sabedoria popular, já não faz mais parte da minha e da tua vida, no sentido de que nos desvia ou não corrobora com a fé que temos, mas é através do sangue de Cristo e do seu sacrifício que nós somos unificados, ou como nós falamos também na escola dominical, somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E como isso então gera essas implicações, para fechar essa primeira parte aqui, na comunidade cristã. Paulo então, quando faz esse confronto com Pedro, ele mostra que esse rompimento de barreiras entre judeus e gentios. E aí é um cuidado que eu e você temos que ter também,
falando um pouquinho do TCC que, se Deus quiser, será entregue amanhã, onde eu trato da comunhão, no sentido da comunhão do primeiro século, como era a comunhão na visão dos reformadores, e os desafios da comunhão, e quando a gente fala de comunhão é relacionamento mesmo, entre irmãos. Não só a comunhão da Eucaristia, da Santa Ceia, mas a comunhão entre nós e essas implicações. Havia então essas barreiras entre judeus e gentios, e Paulo então ao confrontar, tenta quebrar essas barreiras. Porque já não é mais pela lei, já não é mais pelo que nós achamos que deveria ser, ou que o povo lá no primeiro século achava, mas era pelo sangue de Cristo e por tudo que Cristo comprou e conquistou na cruz por nós. Então, igualmente justificados, judeus e gentios, pela fé em Cristo Jesus e não pela lei. Então, a unidade em Cristo, meu irmão e minha irmã, transcende todas essas divisões e desafia tanto o legalismo quanto qualquer outra forma de exclusivismo dentro da igreja. E aplicando então o texto, 3 pontos importantes. Quando nós olhamos especificamente para o versículo 20, eu quero que os irmãos retornem ao texto para lermos novamente. Paulo vai dizer então que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Palavras do Senhor. Temos informações e pontos importantes aqui. O primeiro é: estou crucificado com Cristo. Qual que é o significado da crucificação com Cristo? Então Paulo começa dizendo que ele já foi crucificado com Cristo. Aqui Paulo, então, meu irmão e minha irmã, está falando de uma identificação total com a morte de Jesus na cruz, como nós já lemos em Romanos. E é importante porque nós não fomos comprados por qualquer preço, não fomos comprados de qualquer forma. Foi o meu e o teu Deus que nos alcançou. E se fez presente na nossa vida. E se faz e se fará presente na nossa vida. Então aqui Paulo está falando de uma identificação total com a morte de Cristo. Ou seja, se nós morremos para o velho homem, então nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, no sentido do novo homem e de tudo aquilo que faremos e fazemos e vamos fazer pelo poder do Santo Espírito de Deus. Ele não está se referindo a uma crucificação física, mas a crucificação espiritual do antigo eu e do velho homem. E como nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos, nos dias de hoje e sempre. Já falamos e relembramos várias vezes, e na escola dominical foi isso, relembramos de Saul, que pôde experimentar do poder de Deus, que pôde profetizar, chamando a atenção ali dos profetas e do tipo, né? O que está acontecendo? Mas o seu fim foi um nada quanto honroso, porque o eu predominou. Eu sou o rei, eu posso, eu faço, está demorando, vamos cortar caminhos, entrar por atalhos. E quando eu e você, meu irmão e minha irmã, na caminhada cristã, pegamos atalhos e caminhos que tendem a dizer que vão encurtar as coisas, o fim não é nada proveitoso. Então, como nós já lemos em Romanos também 6, é dizer que nós devemos crucificar, ou melhor, nós devemos abandonar esse velho homem para assumir o novo homem em Cristo Jesus. Essa expressão, então, meu irmão e minha irmã, é profundamente teológica, sim, e implica em uma transformação radical. Transformação radical. E a outra coisa que nós devemos observar nos dias de hoje: o Evangelho está sendo pregado de uma forma barata, de uma forma que a graça ali é de qualquer forma. Venha como está, mas não seja transformado, ou não precisa se transformar. Misericórdia, porque só há Evangelho, só há vida em Cristo, só há o viver de Cristo nas nossas vidas quando nós definitivamente somos transformados por Deus, pelo seu Santo Espírito, pela palavra e por tudo aquilo que Deus traz para nós. O perseguidor então da igreja morre no sentido de no encontro de Damasco e passa a ser então o apóstolo Paulo, do qual nós tratamos até hoje e que ao longo dos séculos vem nos orientando e trazendo da parte de Deus aquilo que Deus quer para nós. Então, o que significa nos dias de hoje estar ou ser crucificado com Cristo?
implica em renunciar o controle autônomo sobre as nossas vidas. Quando Paulo diz logo, já não sou eu mais quem vive, quer dizer que todas as ações, todos os atos, tudo aquilo que ele vai fazer, que ele vai andar, que ele vai caminhar, é mediante o que Deus determina, e não o que o homem determina. Lembrando aqui do que o pastor disse recentemente, quando lembrou do caso de Moisés, onde misericórdia, Senhor, se a tua presença não estiver ali conosco, não nos faça sair daqui para lá. E ainda muitas vezes nós não observamos isso, e patinamos e escorregamos, porque, de fato, como foi falado pela manhã, e peço desculpas por essa repetição, mas falamos que à noite, e logo mais teremos esse momento, entregamos os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas angústias no altar do Senhor, mas na segunda-feira pela manhã nós pegamos de novo na mão e queremos levar embora. Essa transformação, meu irmão, ou seja, nós deixarmos e renunciarmos esse controle autônomo da nossa vida, é uma forma onde nós não também vamos ser influenciados pela nossa cultura e que nós vamos influenciar a cultura. Passamos a ser menos ansiosos, menos nervosos, ou nem tanto, mas quando nós lançamos. E o próprio Cristo diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Devemos trocar com Deus o fardo, porque o fardo de Cristo e o seu jugo é suave e leve. E muitas vezes nós estamos carregando bagagens e mais bagagens e mais bagagens, que nos afundam no chão, no sentido de que os nossos passos vão ficando cada vez mais lentos, ou que nos estagna, porque nós não aprendemos a renunciar esse controle autônomo das nossas vidas. Mas neste mesmo versículo 20, nós temos então Paulo dizendo que Cristo vive em mim. Então é Cristo habitando no meu e no teu coração, na minha e na tua mente, transformando o que falamos, o que pensamos e como agimos. E aplicando para os dias de hoje, o que significa então Cristo viver em nós, é justamente em que um mundo onde a identidade é frequentemente construída em torno de realizações, status ou posses, o cristão é chamado para encontrar a sua identidade exclusivamente em Cristo. E aí está o sermos plenos em Cristo Jesus. A minha e a tua identidade está em Cristo Jesus? Ou ainda nós nos apegamos aos nossos bens ou aquilo que temos? Quando nós abrimos mão e entendemos que a nossa identidade, como Paulo assumiu, dizendo que é Cristo vivendo nele, ou seja, nós devemos depender somente de Cristo Jesus, nós abrimos mão no sentido de nos colocarmos de forma oposta a essa autossuficiência. Pelo contrário, nós nos colocamos totalmente dependentes de Cristo Jesus e do nosso Deus. Sim, para dar um passo. Quantas vezes da semana, nós, no primeiro momento, quando levantamos, nos colocamos de joelhos e agradecemos a Deus pelo ar que respiramos? Por mais difíceis que as coisas possam parecer, meus irmãos, cada dia que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, é um dia novo de fazer as coisas diferentes. É um dia novo de conquistar as coisas, não pela ótica dos coaches, da forma de imposição, de vitória material, mas de conquistar as coisas pela ótica e pela perspectiva de Deus e de Cristo Jesus. É assim que nós viveremos, como Paulo, afirmando que logo não somos mais que vivemos, mas Cristo vivendo em nós. Penúltimo ponto para fecharmos, amados, não quero me alongar. A vida, então, a vida cristã pela fé. E aí Paulo diz aqui, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé, quando trazemos para o mundo de hoje, para as incertezas, ou melhor, a pergunta é,
como viver pela fé em um mundo de incertezas. Fé já é acreditar em algo que não aconteceu ainda. Mas muitas vezes os caminhos são tão obscuros, ou tão escurecidos, ou não tão claros para mim e para você. Como dar o salto, ou os saltos de fé? Esses dias eu vi um videozinho, é um desenho, o menino ia atravessando de um lado para o outro, no estilo do... Como é que chama ali o filme do Indiana Jones? Mas o menininho estava lá, amarrado por uma corda, e o outro amigo na outra ponta, e ele ia caminhando. E até então ele estava na certeza de que pela corda, se acontecesse alguma coisa, o amigo seguraria. Só que no decorrer dessa caminhada, a corda se solta. Só que ele está olhando para frente, estilo Pedro, olhando para Jesus e caminhando pelas águas. Então, até aquele momento, ele estava tranquilo. O amigo começou a ficar um pouco desesperado, porque a corda tinha se soltado, e se acontecesse alguma coisa ali, logo o amigo deixaria ou morreria. E aí então, quando ele, emocionado que estava dando certo, ele vira para trás e não vê mais a corda amarrada nele, ele começa a cair. E aí, por sorte, ele já estava no último passo. Então, só que o amigo falava, continua andando, não olha para trás. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Quando nós vivemos em um mundo de incerteza, porque sim, existem incertezas de todas as naturezas, sejam de ordem financeira, de ordem de relacionamento, de qualquer ordem que seja, nós precisamos viver pela fé, porque por mais que o mundo possa pregar o controle e a autoproteção como formas de garantir sucesso e segurança, é somente em Cristo Jesus e pela fé que nós temos nele é que nós seremos vitoriosos. Porque é pela fé que onde os médicos dizem que não tem mais jeito para aquela doença, para aquele problema, é que tem o algo a mais. Porque Jesus é o médico dos médicos. Onde não tem, muitos podem dizer, não tem mais jeito a situação financeira daquela família, daquela pessoa, daquela empresa. Jesus abre as portas no sentido de trazer, mas é pela fé e fazendo as coisas de forma correta. Então, viver pela fé, meu irmão e minha irmã, significa que as nossas decisões, tanto pequenas quanto grandes, são moldadas pela confiança que nós temos em Cristo, que nos guia e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Várias vezes já deve ter acontecido com vocês, como acontece comigo, quando a gente se sente, qual decisão tomar? Qual o próximo passo? O que fazer? Aceitar uma promoção, sair da empresa e ir para um outro lugar, aceitar um ministério, um cargo, um desafio na igreja, enfim. Para aqueles que, eu já disse até isso recentemente, vão se casar, enfim, né? Qual o passo a dar? Qual decisão a tomar? O que fazer? E quando Cristo habita em nós, nós passamos a tomar essas decisões mediante a vontade do Senhor. E por mais que para os homens possam parecer loucura, e aí Deus me faz lembrar a questão de Abraão e Ló. Não, Abraão e o seu sobrinho, Ló. Aqui. Abraão e Ló. Onde eles estavam brigando, qual que era a ordenança de Deus? Sai você da terra e vai. Deus não escreveu ali, vai com o seu sobrinho, pega o seu sobrinho e leva ele. Mas o que aconteceu? Ló foi junto. O que aconteceu? Começaram a brigar e se desentender. E aí então, Abraão fala, precisamos separar porque está dando briga, os nossos pastores, as ovelhas ali, todos os bens. E aí o que acontece? Ló levanta os olhos e vê aquela campina bonita, com pastos verdejantes, para lá que eu vou. O para lá que eu vou, nada mais, nada menos, era Sodoma e Gomorra. As coisas não eram muito legais lá, pelo menos para quem acreditava em Deus na época. E então Abraão foi por um outro lugar. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que muitas vezes o que pode parecer loucura para os homens, ou seja, você está indo para um lugar que pode parecer deserto, árido, não tem vitória lá, não tem relacionamento com Deus lá é ruim, é ali que Deus vai nos dar a vitória, é ali que Deus vai nos transformar, é ali que Deus vai nos deixar mais próximo dele, para que, assim como Paulo falou, nós possamos encontrar na presença dele essa certeza de que logo já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós.
Por fim, amados, a certeza do amor de Cristo e a centralidade do amor de Cristo nesse texto. Quando lemos aqui, vivo pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo nos entregou. Muitos estão perdidos, muitos estão desesperançados, muitos não sabem a quem buscar ou a quem recorrer. Mas nós temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito por mim e por você. Quando nós entendemos e passamos a viver como resposta ao amor de Cristo, nós então alcançamos o ápice dessa afirmação e dessa certeza existencial. Esse amor de Cristo também, amados, nos capacita a superar o egoísmo, as indiferenças, as características que são mais comuns da nossa sociedade. Concluindo, amados, que nós possamos, assim como Paulo, entrarmos ou entendermos essa afirmação existencial, vivendo em resposta ao amor de Deus, nessa centralidade do amor de Cristo, vencendo pela fé as incertezas do mundo, e que possamos afirmar como ele afirmou, que logo já não somos mais eu e você que vivemos, mas que Cristo vive em nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.